Olá, boa tarde. O Conselho Nacional de Justiça realiza amanhã uma audiência pública para discutir a padronização dos sites dos tribunais. A ideia é facilitar o acesso a quem busca o judiciário pela internet. Uma das reclamações diz respeito à adoção das siglas. Advogados alegam, por exemplo, que cada tribunal usa siglas diferentes para o mesmo tipo de serviço, o que dificulta o entendimento. A discussão em torno do assunto é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Superior Tribunal de Justiça nega liminar pela suspensão de ação penal contra o ex-ministro José Dirceu em processo da Operação Lava Jato. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios concede licença paternidade de 180 dias a um pai solteiro. Os magistrados entenderam que a Constituição Federal protege a família monoparental, assim como é dever dos pais de cuidar dos filhos. E ainda, pandemia. Familiares impedidos de participar de cremação não serão indenizados por danos morais. O Superior Tribunal de Justiça negou liminar para a suspensão de ação penal contra o ex-ministro José Dirceu em processo da Operação Lava Jato. O pedido de liminar foi indeferido pelo vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência. A defesa do ex-ministro José Dirceu buscava o reconhecimento da litispendência, que é a ocorrência de duas ações que possuem as mesmas partes, causas e pedidos em processos da Operação Lava Jato, para o trancamento da segunda ação contra o ex-ministro. No curso dessa segunda ação, a defesa de José Dirceu argumentou que os supostos fatos de corrupção apurados no novo processo já haviam sido objeto de outra ação penal, que resultou em condenação do ex-ministro. Foi sustentado ainda que pelos crimes de lavagem de dinheiro em contratos firmados entre a empresa Engevix e a Petrobras, já houve processo e condenação de José Dirceu. A defesa argumentou também no STJ que a caracterização de continuidade de delito deveria prevalecer, fato que inviabilizaria a tramitação de duas ações penais diferentes, pois o juízo deveria levar em consideração as circunstâncias do caso. Ao negar a liminar, o ministro Jorge Mussi entendeu que a discussão apresentada pela defesa de José Dirceu se confunde com o próprio mérito da ação, sendo complexa e exigindo uma análise aprofundada, o que é inviável no plantão judiciário. Para o ministro, o reconhecimento da litispendência seria possível caso o juízo processante concordasse com a tese da defesa de que existem duas ações com as mesmas partes e sobre os mesmos fatos, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro. O caso será analisado pelo colegiado da 5ª turma sob a relatoria do desembargador convocado Jesuíno Rissato. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, determinou que o presidente Jair Bolsonaro preste informações sobre uma acusação de propaganda eleitoral antecipada por causa de declarações em um evento do Palácio do Planalto no último dia 12. A representação foi apresentada pelo PT ao TSE. Acompanhe os detalhes com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Em ação apresentada pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, o ministro Alexandre de Moraes, atual relator do processo no Tribunal Superior Eleitoral, determinou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, se manifeste. O PT alegou no TSE que o presidente, pré-candidato à reeleição, em evento realizado no Palácio do Planalto, acabou por promover propaganda eleitoral antecipada em favor de sua reeleição e utilizou o aparato de rede de comunicação pública para propagar ideias eleitorais negativas contra o seu possível adversário político, Luiz Inácio Lula da Silva. O evento foi transmitido pela TV Brasil. O diretório pede a condenação do presidente à pena de multa no valor máximo de R$ 25 mil por propaganda proibida. E o número de mortes por Covid-19 nos presídios brasileiros aumentou 225% neste mês. O levantamento foi feito pelo Conselho Nacional de Justiça.
O Conselho analisou os dados de 11 estados. Desde o começo da pandemia, já são 649 mortes de presos e servidores. No sistema socioeducativo, não foram registrados óbitos de adolescentes. Até hoje, foram 115 mortes, todas de servidores. Já o índice de contaminação da doença quase não teve alteração, ficou em 0,18%. Outro dado que chama atenção é que, apesar de ser definido como grupo prioritário para vacinação, apenas 57% dos presos receberam 2 doses ou dose única da vacina contra a Covid-19. No sistema socioeducativo, o índice é ainda menor, 23%. E o número de testes para detectar a doença nos presídios também é baixo. Foram feitos pouco mais de 700, apenas 0,2% a mais do que no mês passado. No sistema socioeducativo, foram 431 exames em janeiro, o que representa a alta de 0,8%. A 23ª Vara Civil Central de São Paulo negou pedido de indenização a familiares que foram impedidos de participar da cerimônia de cremação de um parente durante a pandemia da Covid-19. Segundo a decisão, não há fundamento que justifique a responsabilização da empresa. A família pediu na justiça indenização por danos morais e materiais. Na ação, os parentes disseram ter contratado o serviço de cremação da funerária, mas foram avisados pela empresa que a cerimônia não ocorreria por causa das restrições sanitárias da pandemia da Covid-19. Eles também alegaram que não receberam a comprovação do translado do corpo. Ao negar o pedido, o juiz que analisou o caso entendeu que não foi constatado qualquer ato ilícito da funerária que violasse o princípio da dignidade da pessoa humana. O magistrado concluiu ainda que a recomendação para que os familiares não comparecessem ao local de cremação foi razoável, tendo em vista o auge da pandemia e a inexistência de vacinação à época. O Ministério Público Federal enviou ofício aos ministros do Meio Ambiente e de Minas e Energia, Joaquim Leite e Bento Albuquerque, e ao advogado-geral da União, Bruno Bianco Leal, solicitando informações sobre o decreto que flexibiliza a proteção das cavernas em todo o território nacional. O MPF cobra histórico das normas que tratam da proteção de cavernas desde 1990 e as razões para as alterações ao longo do tempo e seus resultados. No caso da AGU, o órgão pede informações sobre a constitucionalidade do novo decreto. E o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro inspecionaram o funcionamento da estação de tratamento de esgotos da Barra da Tijuca e a situação da poluição da Lagoa do Camorim, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. A inspeção no complexo Lagunar foi acompanhada por biólogo e por técnicos da Iguar, responsável a partir deste ano por operar o sistema de coleta e tratamento de esgoto em Jacarepaguá. A Lagoa do Camorim apresenta alto grau de poluição e de assoreamento, decorrente do lançamento de esgoto e lixo doméstico nos rios que desaguam no complexo. Os promotores e os procuradores também inspecionaram a estação de tratamento de esgoto da Barra da Tijuca. As ações assumidas pela Iguar deverão incluir obras de dragagem do lodo, sedimentos finos e lixo da região e no fundo das lagoas de Jacarepaguá, Camorim, Tijuca e Marapendi. A Iguar deverá também, no prazo máximo de 12 meses, realizar estudos sobre as condições ambientais do sistema lagunar e propor ações de curto, médio e longo prazos para combater a poluição causada pelo lançamento de esgoto nos rios e canais pluviais que desaguam nas lagoas. Após esse prazo, a concessionária dará entrada no pedido de licenciamento das obras de dragagem, que deverá ser executada em até 3 anos. Veja a seguir, padronização dos sites dos tribunais será tema de audiência pública. Os detalhes em instantes. No texto constitucional, como princípio fundamental, como bússola para a República Brasileira, que é dever do Estado, é dever de todos nós,
lutarmos, caminharmos para construir uma sociedade livre, justa e solidária. O Conselho Nacional de Justiça realiza amanhã uma audiência pública para discutir com os tribunais uma padronização dos sites das cortes. O objetivo é melhorar o acesso à justiça. Acompanhar processo, buscar informações sobre audiências e realizar julgamentos por teleconferência ou em sessões virtuais. Esses são apenas alguns dos mais variados serviços que o Judiciário oferece pela internet. O objetivo é garantir um amplo acesso à justiça e dar resposta rápida aos cidadãos. A pandemia acelerou o processo de virtualização dos serviços do Judiciário. O problema é que cada tribunal montou sua própria página e a forma de oferecer os serviços pode ser diferente de um tribunal para outro. Este advogado explica que a falta de padronização dificulta o trabalho, porque muitas vezes requer mais tempo. Nesse sentido, a padronização do linguajar menos técnico, a navegação mais intuitiva, são alguns dos elementos essenciais para facilitar o acesso da população e até mesmo dos advogados aos sistemas, oferecidos à sociedade. Um dos problemas mais citados são as siglas que os tribunais usam para cada serviço. A falta de padronização dos termos dificulta a interpretação de quem busca o judiciário pela internet. Problemas como esse serão discutidos amanhã numa audiência pública preparada pelo Conselho Nacional de Justiça. A ideia foi bem recebida pelos tribunais, que consideram uma forma de desburocratizar o acesso à justiça. As sugestões apresentadas no encontro serão reunidas depois numa recomendação que deverá ser votada pelo plenário do CNJ. Para detalhar o assunto, eu converso agora com a conselheira do Conselho Nacional de Justiça, Tânia Regina Retzigel. Boa tarde, doutora Tânia. Tudo bom? Seja bem-vinda. Tudo bem, boa tarde. Então, qual que é a importância dessa facilitação do acesso aos portais dos tribunais? Na verdade, o que se busca com essa facilitação de acesso às informações nos portais é justamente garantir de forma mais efetiva a acessibilidade de todos os profissionais de direito e partes às funcionalidades, funções, dados e informações dos tribunais. É garantir que um advogado que atue no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acesse o portal do Tribunal de Justiça do Amapá e saiba onde encontrar determinada informação. Diminuir os números de cliques para se abrir um dado importante, como, por exemplo, no portal da transparência. Enfim, é criar caminhos semelhantes e desburocratizados para as informações mais importantes que devem estar disponíveis aos tomadores dos serviços da Justiça. Hoje em dia, a avaliação que a senhora faz dos portais pelo acesso tem muita diferença de um para o outro? Eu diria que eles são de difícil... eu diria que eles não são de difícil acesso. Inclusive, há regramentos que estabelecem, por exemplo, que devem estar dispostos de forma clara os portais de transparências, por exemplo. Entretanto, há muitas diferenças entre os portais de justiças do país. Por isso é importante ressaltar, inclusive, que os portais de justiça eleitoral e os da Justiça do Trabalho já dispõem um layout padrão, estabelecidos justamente por regras do TSE e do TST. Mas nós temos os casos dos tribunais de justiças estaduais, militares, que não dispõem desse layout padronizado. Então, nós precisamos tentar melhorar essa padronização em todos os tribunais. O CNJ ele hoje tem dados que mostram os principais problemas quando o cidadão quer acessar o portal de justiça de algum tribunal? Um dos subgrupos colheu informações dos setores de comunicação de todos os tribunais do país, buscando criar mecanismos e coletar informações para o trabalho do comitê. As informações da sociedade serão justamente colhidas agora através da audiência pública.
Como é que os representantes dos tribunais vão participar dessa audiência? Eles vão levar dados? Como é que vai ser essa participação? Queria que a senhora explicasse um pouquinho. Foi comunicado a todos os tribunais, inclusive aos tribunais superiores, ao Conselho Nacional do Ministério Público, OAB, Defensoria Pública, as entidades de classe da magistratura, a AMB, o Ministério Público, para que todos venham a participar da audiência pública e tragam, eles sim, o que eles acham mais importante, podendo, então, contribuir com essa importante ferramenta existente nos portais dos tribunais. Essa padronização vai facilitar não só para os advogados, mas também para o cidadão comum? Eu penso, e sempre que tenho a oportunidade, eu digo que não seria uma padronização, mas sim criar mecanismos objetivos que deixem as informações, dados, funcionalidades e funções dos sites dos tribunais devidamente acessíveis a qualquer cidadão e profissional do direito, independente dele ser habilitado, está acostumado, habilitado com o site daquele tribunal ou não. Depois dessa audiência, quais são os próximos passos? Os próximos passos, o resultado, com as devidas sugestões, serão encaminhados ao plenário do CNJ, porque temos um pedido de providências tramitando no Conselho Nacional de Justiça para esta regulamentação, para esta padronização, para fins de julgamento, então, pelo plenário. Então, a senhora acredita que logo em breve, né, ainda esse ano, a gente consegue essa facilitação maior por conta dessa audiência, correto? Sim, eu acredito. E é para isso que estamos trabalhando. Tá bom, a gente agradece a participação aqui da senhora. Seja muito bem-vinda e tenha um feliz 2022. Obrigada. Viu? Muito obrigada. Veja a seguir, em Brasília, Justiça concede licença paternidade de 180 dias a homem que adotou criança sozinho. A gente volta já já. A Constituição é um instrumento jurídico-político que instituiu o Estado Democrático de Direito. Garantir sua plena aplicação é o caminho para um Brasil justo e solidário. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios concedeu licença paternidade de 180 dias a um pai solteiro. A decisão foi baseada na Constituição, no Estatuto do Menor e nas leis trabalhistas. A decisão foi unânime. Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal não aceitaram o recurso, que negou a licença de 180 dias a um bombeiro militar. Os magistrados entenderam que a Constituição Federal protege a família monoparental, assim como é dever dos pais de cuidar dos filhos. Ainda de acordo com o TJDFT, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que é dever do poder público garantir direitos do menor para manter a convivência e o vínculo familiar. O pai solteiro estava na fila da adoção há 5 anos, quando ganhou a guarda provisória de uma menina, que nasceu em março de 2021. O bombeiro não conseguiu prorrogar a licença paternidade de 30 para 180 dias, porque a corporação alegou que a concessão desse prazo para licença adoção ou licença paternidade não tem previsão legal e, por isso, não poderia autorizar, sob pena de violar o princípio da legalidade da administração pública. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal também considerou que a licença maternidade de 180 dias ao trabalhador que adota sozinho também está prevista na lei trabalhista. Em Minas Gerais, uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Estado, governos e os cartórios tem facilitado a vida dos pais que precisam registrar os filhos. São as unidades interligadas de registro civil. Para registrar o filho recém-nascido, o Bruno nem precisou sair do hospital. O registro foi feito na maternidade Sofia Feldman, em Belo Horizonte. Como eu estou no hospital com meu filho, acaba que, teoricamente, já tenho um cartório para estar ajudando nesse processo. Então, não tem um gasto, tem uma tranquilidade,
mais comodidade também, porque eu estou com o pessoal aqui, eu já resolvo tudo no mesmo dia também. Desde 2013, mais de 41 mil registros de nascimento já foram feitos na Unidade de Registro Civil da Maternidade, a primeira do Estado a aderir ao sistema. As unidades interligadas de registro civil são uma parceria entre o Tribunal de Justiça, os governos federal, do Estado e o Sindicato dos Cartórios de Minas Gerais. Funcionam em 71 hospitais e maternidades do Estado. Eles ficam mais perto, né, da mulher e do bebê no período de internação. Tem a questão do custo, né? Eles não precisam ter um custo de transporte para ir até o cartório de referência. E interessante também é que a mulher pode descer para participar do registro mesmo quando o pai for registrar, o que evita, às vezes, algumas brigas em relação a nomes. As certidões de nascimento podem ser emitidas nos hospitais e maternidades participantes do projeto. Além disso, o cartório responsável pela emissão do registro deve estar interligado ao sistema Justiça Aberta, por meio do qual as informações são compartilhadas pela internet. A meta do programa é diminuir a quantidade de subregistros de nascimentos. A adesão ao programa é voluntária, tanto para os hospitais e maternidades, quanto para os cartórios. São essas duas coisas, tanto o número de partos como o número de subregistros, porque talvez se uma maternidade realiza poucos partos, então não justifica ter uma estrutura lá dentro para realizar 3, 4 partos por mês, talvez essa estrutura fique muito ociosa. Então, a priorização são as que têm maior número de partos para atender o maior número de beneficiários. E a 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho afastou o enquadramento como jornalista de um profissional que prestava serviços na comunicação social da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O entendimento é de que ele exercia atividade de assessor de imprensa. O profissional alegou que, embora tenha sido incluído como sócio cotista da empresa que prestava serviço à PM do Rio de Janeiro, recebia salário para exercer a atividade e, por isso, requereu o vínculo de jornalista. Conforme a ação, o trabalhador era lotado na PM do Rio e repassava notícias e informações aos veículos de comunicação. O contrato entre a empresa e a PM era de assessoria de imprensa. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no Rio de Janeiro reconheceu que as tarefas desempenhadas pelo empregado se enquadrariam na função de jornalista. De acordo com o artigo 302 da CLT, a atividade de jornalista abrange desde a busca de informações até a redação de notícias e artigos, além da organização, da orientação e da direção desse trabalho. O Decreto-Lei 972 de 1969, que dispõe sobre o exercício da profissão, também elenca as atividades desempenhadas. Por sua vez, conforme o relator do recurso de revista da empresa na 8ª turma, ministro Emanuel Pereira, o assessor de imprensa aconselha o cliente sobre como lidar com a mídia e o ajuda a manter uma imagem pública positiva ou evitar cobertura negativa. Ao julgar o caso, o relator apontou que o Tribunal Regional foi categórico ao declarar que as atividades do trabalhador eram limitadas e tinham a única finalidade de proporcionar efetiva comunicação corporativa e institucional da PM do Rio com os veículos de comunicação. Por unanimidade, os ministros entenderam que a atividade de repasse de informações da corporação aos veículos de comunicação é de assessor de imprensa e não de jornalista. Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela companhia. Uma ótima tarde. Tchau, tchau.